ter um coração segundo Deus. Isto é lindo. Vamos falar um pouquinho sobre o homem tendo um coração segundo Deus. Quais serão seus comportamentos? Vamos ver aqui. Você pode escorrer primeiro o livro de Samuel, e agora aqui eu estou com a minha Bíblia aberta, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, aqui no versículo 14, tratando-se de Davi. Davi, aquele moço firme, caráter firme, postura firme. Ele era um dos filhos de Jessé, parece que o mais novo, porém um moço que Deus agradara a trabalhar com ele. Veja que ele não era um pretensioso, ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. E Deus o chamara através do ministério de Samuel para trabalhar agora sobre a liderança do povo de Israel, que estava sem liderança, mesmo tendo um rei Saul que estava à frente deles. Davi foi para aquele lugar trabalhar ali na casa real, porém nunca subiu a sua cabeça, mesmo depois de Samuel ter o ungido como rei de Israel. Mas enquanto Saul vivia, Davi nunca subiu essa pretensão de ocupar o lugar de Saul. Sempre se manteve como um servo, e um servo submisso. Ele sempre chamava Saul meu senhor, respeitava, reverenciava. Quando do lado de Saul, quando Saul descobrira que Deus estava com Davi e não estava mais com ele, desenvolveu então no coração de Saul um ódio amargurante contra Davi, ao ponto de procurá-lo, persegui-lo, para matar de uma forma tão selvagem. Porém, Davi, que cultivava nele um coração segundo Deus, nunca conseguiu odiar a Saul. Saul odiava Davi, era inimigo de morte de Davi. Porém, Davi, ele não era inimigo de Saul, ele o respeitava, ele o venerava. Quando Davi ficou sabendo, através daquele amalequita, sobre a morte de Saul, aquele amalequita veio contar para ele, como que trazendo uma notícia boa para Davi, dizendo: seu inimigo capital morreu, agora você tem paz, você agora está livre, Davi. Davi, seu coração doeu quando ficou sabendo pela boca deste amalequita. O amalequita disse: ele estava jogado contra sua espada e pediu para mim acabá-lo de matar. Ainda tinha toda a vida nele, e ele pediu para mim o matar. E eu fiz como um favor, fazendo um favor para ele. Em 2 Samuel, capítulo 1, verso 14, está escrito: e Davi virou para aquele amalequita e disse: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? E apressadamente Davi mandou um dos seus soldados matar aquele amalequita que tinha matado a Saul. Veja, era para Davi sentir feliz, fazer festa de alegria com a morte do seu inimigo capital, que era Saul.
Porém, diz a Bíblia aqui no segundo livro de Samuel, a partir do verso 17, que Davi lamentou, chorou amargamente, tristonhamente, pela morte de Saul e de Jonatas, que era também filho de Saul e seu amigo. Oh, irmão, o que é isto? Isto é não odiar. Quando você possui um coração segundo Deus, você não odiará ninguém. Pode ser a pessoa como era Saul, um perseguidor de Davi, porém você não conseguirá odiar. Um coração segundo Deus perdoa, 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 não odeia, nunca odeia. Não cabe, não há espaço num coração que tem Deus morando nele para habitar o ódio. Não há espaço. Perdoa, minha filha, por que você está desenvolvendo esse ódio cruel contra sua mamãe? Sua mamãe é sua melhor amiga. Entenda o que ela quer te dizer. Você está interpretando ela mal. Por que você está desenvolvendo esse ódio cruel contra o seu papai, rapaz? Seu papai deseja o seu bem, você que não está o entendendo. Ame-o, entenda-o, sentam-se, conversam, dialogam sobre as questões, e vocês passarão a entender um ao outro. Ame-o, papai, não desenvolva ódio contra o seu filho, não faça uma loucura desta. Ou, se toda a humanidade tivesse um coração segundo Deus, ninguém odiaria alguém, ninguém perseguiria a ninguém, porque um coração segundo Deus ama, perdoa, compreende. Você vê aquele outro nervoso, você diz, porque ele está passando por uma fase difícil de sua vida, por isso que ele está assim. E aí você entende, você estenderá a mão, ou você orará por ele, porque às vezes você não pode aproximá-lo, mas você orará por ele, como Davi fazia com Saul. Ele não podia aproximar de Saul, porque Saul queria lhe matar, mas ele orava por Saul, ele desejava o bem de Saul. Ou, você quer crescer em Deus, veja quanto você possa perdoar. Queira quem quer que for. Você quer crescer no seu espírito, ter um espírito grande, uma fé aumentada em seu coração, veja o quanto você possa perdoar. São Tiago, capítulo 5, ele fala até sobre orar pelo enfermo. Ele disse, antes do enfermo receber oração para ele ser curado, ele tem que confessar suas culpas, perdoar. Quando você perdoa, você libera o Espírito Santo para te curar suas doenças físicas, psíquicas, espirituais. Perdoa. Jesus tinha razão para odiar a todos, mas ali, sendo sangrado na cruz, ele estendeu a mão e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Estevão, primeiro diácono da igreja primitiva, sendo apedrejado, orava dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Quando você tem Deus, você perdoa. Porém, quando você não tem Deus, você se tornará um Saul da vida, só odiando, só maldizendo, só difamando, falando mal, mal, mal. E Saul terminou sua vida numa fase muito má, porque o ódio te deixará na clínica de repouso de doentes mentais. O ódio destrói, mas o amor constrói. O ódio destrói, mas o perdão constrói. Ame, perdoe,
ame, perdoa sua esposa, perdoe seu marido, para vocês terem um lar feliz. Deus te abençoe.